E aí, galera, tá a fim de pensar esse caso bizarro, horrível, nojento, maluco, sinistro que tá acontecendo aí no Brasil e que envolve o público evangélico? Pois é, vamos falar um pouquinho desse caso aí da Flor de Lis e tentar pensar por outro ângulo. Eu vou tentar, tá beleza? Vozinha, solta a vinheta aí, ó. Pessoal, é bizarro, é estranho, é nojento, é louco, é maluco, é sinistro. Eu não tenho palavras para definir isso, eu tô tentando achar. Eu quero fazer uma análise, ou tentar fazer uma análise pro outro ângulo, por dois motivos. Primeiro, porque envolve o público evangélico, e eu quero fazer uma crítica aqui por outro ângulo, para que a gente pense um pouco e não simplesmente falar, olha o público evangélico, nossa, que escândalo. E segundo, porque a galera pediu muito pra gente se posicionar, e a vozinha, né, vozinha, a gente curte escutar e dar valor àquilo que falam pra gente. Então vamos lá, pessoal, olha só. Flor de Lis. A primeira coisa mais curiosa é pensar no nome Flor de Lis. Você sabe que o nome Flor de Lis é o nome de um símbolo, né, de uma flor de lis da monarquia francesa, lá do período monárquico, né, do 2º século até o 14º, 15º século, e que foi usado pelo rei Luís VII, né, como símbolo da sua monarquia, e que curiosamente a Flor de Lis, ela tem 3 significados, que até eu vou pedir pra vozinha mostrar aí pra vocês a Flor de Lis, como ela tem 3 pontas, essas 3 pontas representam, olha só gente, presta atenção, fé, sabedoria e valor. A Flor de Lis, ao que tudo indica, com muita clareza apresentado pelo delegado que comanda as investigações, tudo indica que a Flor de Lis usou a fé para ter poder, ou seja, sem sabedoria nenhuma, e mais, sem valores, pelo contrário, extremamente deturpados valores, extremamente heréticos, malucos, inversos. Assim, se tem uma coisa que a Flor de Lis fez é negar exatamente o seu nome. O que é curioso também é que a história do rei Luís VII também envolve questões familiares, questões sexuais, de ele com a prima, que foi anulado o casamento, que assim, é uma loucura esse termo também. Mas vamos lá, pessoal. Cara, é uma história terrível. Porque assim, a Flor de Lis, eu vou aqui chover no molhado, vocês já sabem disso. A Flor de Lis casado com o tal Pastor Anderson, e que eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não conhecia o trabalho dela como cantora, tampouco como parlamentar, e enfim, eu vim a conhecer depois da morte do cara. Mas ela tinha uma coisa junto com ele de ser muito conhecida por terem vários filhos adotivos, 40 e poucos filhos adotivos. Aliás, se tornou filme a história deles, de adoção, porque esteticamente, né, em termos sociológicos, da estética sociológica, uau, vende muito uma pessoa que adota 40 e poucos filhos. Como psicólogo, psicanalista, eu questiono isso. E nós questionamos muito mesmo, porque é uma coisa que destoa do normal, e não que seja ruim, e não que seja errado. Nós nos colocamos apenas numa posição de questionar. Caramba, que curioso, o que será que tem lá? Por isso que eu curto muito a psicanálise. 40 e poucos filhos, mas olha que história louca. Ela tinha o tal do Anderson, que era esposo dela, como um filho. Ele era adotado por ela. Pelo menos o que a mídia tem dito, inclusive várias reportagens, e a própria delegacia que acompanha o caso. Olha só, ela era a mãe do cara que tinha adotado. Esse cara, que era o Anderson, namorou a filha biológica dela, ou seja, de filha ele passa a ser genro, depois ele termina com a filha e casa com a sogra, que se tornou esposa. Olha que coisa sem noção. Para alguém que adota tanto filho, ninguém questionou, ninguém levantou uma questão que isso é um incesto simbólico. É óbvio que não é um incesto biológico. Mas olha como o povo evangélico, e eu não vou fazer recorte aqui pentecostal e neopentecostal, porque era a órbita, era o nicho evangélico que ela sempre trabalhou, eu não vou aqui ficar acusando, mas é curioso como ninguém questiona uma coisa bizarra dessa. Porque, infelizmente, os evangélicos hoje em dia gostam de andar naquele farisaísmo arcaico com o regulamento debaixo do braço. Ou seja, o que a lei diz? Aí abrem aquele livro tipo do Mundo de Bickman, aí bota aquele livro cheio de pó dizendo, não, mas não é o meu filho biológico, então não tem problema namorar a minha filha, e como qualquer relacionamento que acaba, nós podemos nos apaixonar, e ele não era nada meu biologicamente, então tudo bem. Mas e o incesto simbólico? A psicanálise, a psicologia já tá para provar há muito tempo que as relações humanas, a formação da identidade e dos valores não se dão apenas pela via biológica, não se dá por uma questão a priori,
se dá para uma outra, também a priori, né? Também por uma questão biológica, química, mas também as coisas acontecem a posteriori, ou seja, pela relação simbólica. A personalidade, a identidade humana se dão pela via simbólica. Alguém que adota um ser humano e o chama de filho, qual é a relação simbólica que ele constrói? Se eu sou filho, ela é minha mãe. Portanto, se eu fico com a minha irmã, tomando como base uma família de Deus, abençoada, profeta, cantora, ministra, sei lá o quê, tomando como base isso, então ficar com a irmã é incesto. Que relação simbólica é essa foi construída nessa família que não tinha problema nenhum o cara namorar a irmã, que é filha biológica da mãe. Aí daqui a pouco terminar com a irmã, filha biológica da mãe, e começar a namorar outrora mãe que agora se torna esposa. E eu pergunto, onde estão os valores? Isso é tão louco que as pessoas estão questionando o crime, porque ela conseguiu, ao que tudo indica, e colocado assim categoricamente pelo delegado que conduz as investigações, assim, cara, foi colocado categoricamente que ela é a mandante do crime, que há 2 anos ela tenta envenenar o cara, que ela ofereceu viagem pro filho para não denunciá-la, e que ela conseguiu convencer filhos biológicos dela e os adotivos a cometer o crime contra o esposo, e diz que a motivação do crime tinha a ver com questões financeiras. Olha que coisa de poder, da forma como o marido conduzia a grana, é uma coisa muito louca. E aí as pessoas querem questionar a atrocidade do crime. Imagina, tá vendo? Porque na igreja tem lobo e tal. Mas peraí, cara, o copo transborda pela última gota ou por todas as outras? Pra um crime como esse acontecer, ninguém acorda e diz, eu vou aqui trabalhar, vou dar uma lida na Bíblia, eu vou comer, vou tomar meu café da manhã, almoçar, depois vou cometer um crime aí. Não, cara, as coisas se dão com o tempo. E isso é importante a gente pensar, porque cristão adora o ato reducionista. É só aquilo que ele quer ver, o recorte do ato. E estão nem aí pro contexto. Quando, na verdade, o que mais importa numa análise é o contexto. O ato, o fim, é importante, mas se torna muito mais valoroso de se pensar o ato quando considerado o contexto que ele acontece. E quando a gente vê uma história tão maluca dessa família, aí a gente compreende o crime. Não no sentido de legitimá-lo, mas de compreender que a bizarrice não é do crime. A bizarrice é anterior. É uma família maluca e que fazem filme sobre isso. E agora tá um bando de ator global que tá criticando exatamente ela. Aí teve ator que falou, me sinto envergonhado de ter feito um filme sobre isso, me sinto envergonhado de ter feito um filme sobre ela. A outra lá que fez o papel dela, me sinto envergonhada de ter feito esse papel. Peraí, queridos, diretores, curadores do filme, atores, atrizes que fazem laboratório para conhecer a história. Ninguém questionou essa vida bizarra que ela tinha, que fica com o filho adotivo que era genro, que depois se torna esposo. É uma família maluca. Ninguém questionou. Isso é o que apareceu. E o restante? Como é que essa família se dava? Como que esses filhos conseguem ser dominados pela mãe para cometer uma atrocidade dessa? Ninguém questiona que essa família já vivia num contexto absolutamente psicopático. E aí eu quero questionar, querida igreja brasileira, vocês que deram um púlpito, que profetizaram, pastores famosos na internet que tem eventos lá, profetizando e falando um monte, e gritarias, e falações de línguas estranhas, e um monte de coisa, ninguém questionou nada. Aí você vai dizer, pô Lucas, mas ninguém sabia. Mas peraí, pra uma vida tão maluca como essa, existe uma coisa que a gente fala na psicanálise, né, sobre o inconsciente, que é o escape. Nenhum ser humano consegue esconder as suas loucuras, ele consegue esconder algumas das suas neuroses. Mas desse nível, que chega na psicopatia, uma loucura, que por anos ela esconder, viajando para vários eventos, como que era o camarim dessa pessoa? Como que eram as viagens? Como que era a conversa do backstage? Como é que era a relação? Quer dizer, vocês vão me dizer que por anos isso ficou escondido e tudo bem? A polícia tá investigando que no dia do crime possivelmente eles estavam numa casa de swing. Há relatos de testemunhas que viram ela lá, testemunhas oculares em casa de swing, uma zona, para não falar outra coisa. Ninguém consegue esconder. E é aí que eu quero criticar a querida igreja brasileira, que gosta, eu me penitencio nisso porque eu já fiz isso também, que leva a gente pra igreja, que dá púlpito, microfone, a gente que só tem fama, porque sabe que se der um púlpito pra essa pessoa, vai encher a tua igreja. E a gente tá vivendo de eventos, e a gente tá vivendo de estética, e a gente tá vivendo de uma sociedade instagramizada, ou seja,
toda baseada em filtros. É tanto filtro que se perde a essência, ou mesmo quando vê as atrocidades, escondem com mais filtro. Não é possível que isso foi passado desapercebido. Eu desafio alguém dizer que, nossa, fui enganado, caramba, que susto. Não, por isso eu tô criticando, não a ela, porque isso já tá dado que é loucura, e a justiça já tá fazendo o seu papel. Eu quero criticar a igreja brasileira, vocês, e eu me coloco nisso, questionar vocês e a mim sobre a quem a gente está dando o microfone. A quem a gente está dando espaço em nossas instituições? Qual é o cuidado que a gente está tendo? Ainda a gente vai querer sustentar essa discussão que eu sou de Cristo e quem não vem à minha igreja é do mundo? Não, porque eles são do mundo, eu sou de Deus. Brother, já tá tudo maluco no mundo. A igreja está tão sincretizada, a igreja está tão suja. Possivelmente a igreja, aqui eu tô falando com letra minúscula, ou seja, as denominações estão tão sujas, mais até do que aqueles que nós chamamos do mundo. A ideia que a igreja traz de que nós somos luz e quem tá fora da igreja é trevas, peraí, tem muita luz lá fora e tá cheio de trevas dentro das organizações religiosas. Cara, nós precisamos fazer filtro dentro da igreja. Tá cheio de joio, e quando a Bíblia fala que a gente não pode cortar o joio por conta do trigo, cara, tem joio que tá evidente, que tá fácil de cortar, calma lá. Se pá, nem joio erva daninha, pinho, é umas coisas tão loucas que você fala, não, isso aí não entra nem no joio, tá fácil de cortar. E a gente tá dando espaço a atrocidades como essa. Sabe o que é questionado no final? O povo de Deus como um todo. E a gente roda porque a religião evangélica está sendo banalizada, tornou-se uma coisa como qualquer outra coisa. E eu quero deixar aqui uma ideia, não estudei sobre, quer dizer, estudei pouco sobre isso, mas eu queria deixar para vocês comentarem aí. Sabe quando foi o boom que deu do movimento evangélico no Brasil? Principalmente nos anos 2000, na primeira década, até 2010. Onde o movimento do tal do mercado gospel estourou no Brasil. Aqueles cachês altíssimos, aquela coisa evidente, televisão e Gugu na minha casa, e umas paradas que começou a se tornar um mercado, mais mercado do que o próprio mercado da música. E ali começou uma moda, a moda evangélica, não só da roupa, mas eu dizer que eu sou evangélico, eu me tornar evangélico, o famoso que se torna evangélico, a pessoa que tem a família evangélica. E foi ali que começou o tal do evangélico não praticante, e aí nós estamos num crescimento desordenado. Todo crescimento desordenado, basta ver as favelas do Rio de Janeiro, as comunidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis. Todo crescimento urbano desordenado gera descontrole demográfico, gera descontrole de local, e o poder público acaba abrindo mão. A favela não é nada, deixa lá, eles no mundo deles. Nós precisamos pensar o povo, nós precisamos pensar o organismo. Nesse crescimento exacerbado, estamos evidenciando o número em lugar da qualidade, e não é assim que Deus trabalhou. Jesus preferiu 12 no lugar de milhões. Mais vale 12 valentes do que milhões que são hereges. Vamos começar a pensar sobre isso. A mensagem precisa mudar, o culto precisa mudar, o nosso filtro precisa mudar. A nossa organização racional do culto precisa mudar. Cara, o nosso cânon doutrinário precisa mudar. Precisamos de um novo avivamento. E o que está acontecendo agora só é sintoma de um povo que está doente. É isso aí. Deus abençoe vocês. Deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e, eu quero saber o que vocês estão pensando sobre isso. Mas, por outro ângulo, tá beleza? Vem com a gente. Veja por outro ângulo.